vai alinhar a tua vida para aquilo que você está esperando. Amém? Glória a Deus. Eu queria te convidar a ficar de pé. Você ficaria chateado comigo? Não. É rapidinho. Abre tua Bíblia aí no livro de Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 23 e 24. Pode colocar no telão, William? Beleza. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se envolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Coloca a tua Bíblia no teu banco e feche teus olhos nesse momento. Ser achado nele.
de dizer que não foi o pecado de Eva que nos tirou do jardim, que tirou Eva. Porque antes mesmo de nós pecarmos, nós fomos retirados do jardim. Eu vou falar essa noite um pouco sobre o reino. Se você abrir a tua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 17, você vai ver aquilo que Jesus recobrou do inimigo. Lucas 17. Versículo 20 e 21. Eu vou ler para a gente ganhar. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Agora vira para a pessoa que está do teu lado e diga assim: o reino de Deus está dentro de você. Então o pecado fez com que o homem perdesse o governo sobre o Éden, sobre as coisas. O que é reino? Nós temos falado aqui muito sobre reino, sobre cultura do céu, cultura do reino. E o que é reino? Às vezes a gente pensa, tem uma resposta elucubrada, algo, formatado. O reino simplesmente é o governo de Deus. E se a gente for analisar o Éden era governado por Deus, porque o homem era governado por ele. E a terra o servia, porque o Adão era governado por Deus. Porém, após o pecado, o homem perdeu a autoridade sobre a terra. Eu quero glorificar Deus porque Deus é tão lindo, e essa mensagem estava preparada há bastante tempo. E ontem a pastora trouxe uma mensagem muito semelhante a essa. A Elisa me deu uma trabalhada na ministração do louvor, porque falou também a mesma coisa. E no final eu cheguei para Elisa e falei: Elisa, quase que tu prega a mensagem, quase que eu dei o microfone para ela. Mas isso é muito bom, porque isso fala de alinhamento. Nós estamos falando a mesma coisa, a mesma linha. E a mensagem que o nosso amado mestre Luciano Meirelles trouxe na semana passada, ela me trouxe muito confronto. Eu não sei a você, mas para mim ela está... É como você, quando come uma comida salgada, e aquilo fica, a pressão sobe. É o efeito da comida salgada. E o efeito daquela palavra foi a semana inteira ruminando aquilo. O sal. E aquela palavra fala muito sobre o reino. E fala muito sobre aquilo que eu vou falar essa noite. E você na administração falou também. Porque o homem, para governar o externo, ele precisa ser governado internamente. E eu vou te ensinar algumas coisas nessa noite. Primeiro, o reino de Deus é o governo de Deus. Você pode repetir comigo? O reino de Deus é o governo de Deus. Aleluia. E Lucas fala da restituição do governo através do segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Quem foi o segundo Adão? Jesus, Yeshua, no original. Aleluia. E Deus, na verdade, ele colocou Adão para governar a terra, tanto que Adão deu o nome às criaturas. Só que o pecado tirou a autoridade que Adão tinha. E desde o início Deus quis que a humanidade, que seu povo recobrasse o domínio, recobrasse o relacionamento, recobrasse aquilo que ele tinha com o povo no Éden. E Deus traçou um plano audacioso, dar de volta a autoridade para o homem. Só que dessa vez ele não coloca o homem no jardim. Ele coloca o jardim no homem. Glória a Deus. Isso é o reino de Deus. O Éden era o reino de Deus. O Éden, você pode pensar que ele era geográfico ou não, tanto que existem referências entre o rio Eufrates e o rio Tigre, mais dois rios que não se conhecem hoje em dia. Mas eu entendo espiritualmente que o Éden é um lugar dentro do coração de Deus. E Deus te fez para estar dentro do coração dele, onde ele te deu autoridade para você governar. Você está comigo? Diz amém. Amém.
E hoje, erradamente, nós quando clamamos, venha o teu reino, nós pensamos que o reino de Deus fará algo sem a mão do homem. Dedo engano. Porque outra coisa que eu vou te ensinar essa noite, o reino é invisível. Repete comigo assim: o reino é invisível. O reino é invisível. Eu te disse nessa noite que Deus, quando mandou Jesus pagar o preço necessário para que o homem recobrasse, retomasse a autoridade sobre a terra, ele pagou o preço certo. Qual o preço? Um Deus em forma de homem. Pagar todos os pecados, levar todas as dores, os pecados que a humanidade faria, Jesus levou. Então, segundo Adão, recobrou a autoridade, o domínio. E ele diz aos fariseus, sim, aos fariseus, o reino de Deus é invisível. O reino de Deus não é palpável, você não apalpa o reino de Deus. Então, se a gente for analisar o sistema na qual nós vivemos, o sistema não controla o mundo. A corrupção não controla o Brasil. O dinheiro não controla a vida de pessoas, porque ele não pode decidir por si só. Você não vê a corrupção andando na rua. Quem já viu a corrupção andando na rua? Você já viu dinheiro andando na rua? Não. Então, quando Jesus implanta o reino dentro das pessoas, Ele quer que essa pessoa, a partir do momento que ela é governada pelo reino de Deus, internamente, ela externamente manifesta o reino. Obrigado, Alessandra. Governe a terra. Compreendeu? O reino de Deus não virá e fará maravilhas na tua vida. O reino de Deus não virá e fará maravilhas no teu campo profissional. O reino de Deus, a partir do momento que você entender, compreendê-lo, melhor dizendo, ele vai te impulsionar a você transformar aonde você está. Vai dar um glória aí? Nem está tão pesado hoje, irmão. Então o reino é manifestado por alguém que internamente é governado por ele. Eu quero fazer das palavras do Luciano as minhas palavras. Se o reino não te governar internamente, você não irá manifestá-lo externamente. Porque nós vemos ao longo da história que o povo tentou governar a terra, mas erradamente perdeu. E nós chegamos até hoje. Que dia é hoje? 5 de junho de 2017. Como está a situação da tua casa? Como está a situação da igreja que nós vivemos? Igreja que eu digo, igreja universal, corpo de Cristo. Como está a situação do Brasil? Romanos 8,19 vai dizer que a criação aguarda com ansiedade a manifestação dos filhos, porque a terra clama para o governo. A terra está procurando alguém para governá-la. E Jesus recobrou essa autoridade. Porém, compreender o reino é muito mais fácil do que a gente pensa. Porque se o reino é interno, você já tem o reino. Isso é óbvio. Mas muitos ainda não compreenderam, tiveram a revelação do que esse reino representa. Porque esse reino fala de responsabilidade. Porque se Deus colocou isso em você, é para que o reino te governe, para que você governe a terra. A terra só será bendita quando você é governado com autoridade. E por que, Marcos, que a terra está amaldiçoada? Porque não está dando, de repente, a minha área profissional, porque você não está sendo governado pelo reino. E nós temos falado aqui nos últimos 2, 3 anos sobre reino. E é uma preocupação que todos tenham a revelação do que é o reino. Mas as minhas palavras, as palavras dos pregadores, elas só servem simplesmente para adubar aquilo que você já tem.
Por isso que uma característica do meu ministério é te chacoalhar, não é te ofender, não é te afrontar, é te chacoalhar, para você entender que a chave daquilo que vai mudar o mundo, que vai mudar a tua vida, não está na minha mão, está na tua mão. Você recebe isso? Faço minhas as palavras da pastora ontem. O melhor de Deus não está por vir. Não pense nisso, isso é heresia. O melhor de Deus já veio, chama-se Jesus. E Ele já conquistou tudo aquilo que você precisa. Marcos, mas por que eu não tomei posse? Porque você ainda não está preparado. Então tudo aquilo que você vai conquistar, Ele já conquistou. Ele já conquistou. Mas o que eu tenho que fazer, Marcos, para compreender o reino? Você precisa, feche seus olhos, encontrar a porta do reino. E a porta do reino é a porta do teu coração. Só que essa porta, ela só se abre por dentro. Ninguém pode meter o pé na porta, arrombar a porta, porque quem faz isso é o diabo. O mestre Apocalipse 3:20 ele fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Isso se você abrir. Mas Marcos, por que é tão difícil compreender as palavras do reino? Porque durante tanto tempo eu caminhei na igreja e eu não entendia, não fazia sentido as palavras do reino, porque as palavras do reino confrontam a nossa natureza. As palavras do reino é tudo aquilo que a tua alma não gosta. Por isso que é difícil ouvir a palavra do reino. Por isso que a palavra diz em Lucas 5 que a partir de João Batista o reino de Deus foi tomado por esforço. É preciso fazer um violento esforço para tomar o reino de Deus. Em João 3, Jesus vai falar para Nicodemos: para você ver o reino, você precisa nascer de novo. Agora, para você entrar no reino, você precisa nascer da água e do Espírito. Isso fala de uma limpeza moral. E a doutrina eclesiástica, ela não limpa a moral. O que limpa o caráter do ser humano é a palavra rema de Deus. É aquilo que nós ouvimos e traz confronto. Nós vemos isso muito no Talmidim, quando a gente vai abordar temas de pessoas que têm anos de igreja, falam assim: eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi isso. Porque a nossa carne, a nossa alma, ela gosta de ouvir que Deus está fazendo, preparando a obra para nós, que nós temos a marca da promessa, e isso não tira o direito que nós temos. Eu gosto de falar do bônus que o Filho de Deus recebe. Filho, ele tem parte na herança. Filho não tem promessa, filho tem herança. Aquilo que a pastora falou ontem, se você entendeu, você fixou tudo com teu irmão e falou assim: não dorme não. Quem tem herança dá um glória a Deus assim bem forte. Glória a Deus. Mas Paulo fala que se o herdeiro for menino, ele nada difere do servo. Quem tem herança do Senhor diz amém. Amém. Mas se eu sou menino, isso fala que de idade não, fala de maturidade. Eu posso ter 30 anos, mas a minha maturidade pode ser maior do que o irmão de 40, de 60, de 50, de 100. E assim vice-versa. Você de 60 pode ser muito mais maduro. E a maturidade espiritual não fala de experiência vivida na vida. Fala das cicatrizes que você carrega. Amém? Não fala de feridas, fala de cicatriz. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, antes do reino ser uma mudança externa ou transformação do que está ao redor, ele precisa ser uma metanoia.
que é uma metanoia? Mudança de mentalidade. O Aurélio, o dicionário, fala além de mentalidade, fala mudança de caráter. Nada muda externo. Nada muda externo se internamente não mudar. Vamos Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, o mundo, sistema externo. Amém? Vamos falar bem rápido, bem forte. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. A transformação vem pelo quê? Pela renovação da mente. Fala de externo ou interno? Então, nada muda externamente se internamente não mudar. Então, a responsabilidade é muito maior do que a gente pensa. A gente acha que orando Deus muda o Brasil. Deus faz. As coisas vão mudar quando eu mudar. As coisas mudam quando eu mudo. As circunstâncias da tua vida vão mudar quando você mudar. Você entende isso? Porque quando eu tenho a mente de filho, eu não fico, Deus me dá comida, Deus me dá aquilo. Isso é mentalidade de escravo. O escravo tem que lembrar para o senhor dele aquilo que ele precisa. Filho não. Filho não precisa. Eu duvido que o Pedro tem que chegar para o Luciano e para ela e falar: pai, me dá comida, mãe, me dá comida. Não. Mente de filho. Mente de filho tem paternidade. Se ela tem paternidade, ela tem destino. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem busca recompensa é escravo. Você sai da sua casa e vir segunda-feira para a igreja, não vai te trazer recompensa. Não. Ela vai te amadurecer como filho. Então, por favor, posso dar um conselho? Essa adversidade que você está passando aí, você acha que é para te matar? É para quê? É para que o teu nível de dependência em Deus aumente. Você não precisa fazer nada mais para o Pai te amar, e nem nada menos. Se você entrou aqui nessa noite, cometeu um pecado assustador, Deus te ama. Se você tem caminhado distante dos caminhos do Senhor por longos dias e tempos, Deus te ama. Você tem estado segunda, quarta, sexta, domingo, Deus te ama. E essa situação é para mostrar que Ele está no controle. Você perdeu o controle para Ele chegar para você nessa noite e dizer: o controle está comigo. Aleluia. E o Pai quer te aprovar. O Pai não quer te reprovar. Ele iniciou essa prova na tua vida porque Ele sabia que você tem condição de vencer. Porque Ele não dá uma aprovação maior do que tudo que nós podemos suportar. Ele sabe, o seu limite não é você que sabe, Ele sabe. Então não tente tomar o domínio da tua vida novamente. Deixe na mão dele, que Ele sabe o que está fazendo contigo. Deus não quer te tirar dessa luta, Ele quer te aprovar nessa luta. Passe o tempo que for necessário, Ele quer e vai te aprovar. O que eu preciso fazer, Marcos? Permaneça calado,
Não esqueça da história de Zacarias. Zacarias, quando duvidou que o anjo falara com ele, ele ficou mudo até o dia que João Batista nasceu. Alguém quer ficar mudo até o dia da bênção? Então, ó, boquinha fechada. Amém? Amém. Quem entendeu o mistério da glória? Marcos, eu posso chorar? Pode. Eu posso espernear? Pode. Mas não sai da posição. Você esperneia, mas chora? Tiago microfone. É óbvio. É claro. Mas se a luta me para, a luta é o meu Senhor. A luta é o meu Deus. Irmão, entra nessa porta aqui, rasgado, sangrando, com vontade de desistir, vontade de chutar o balde, mas não deixa de entrar por essa porta. Porque no dia certo, na hora exata, o anjo vai te visitar, assim como ele visitou Isabel. Mas eu te peço, eu vou te dar um conselho nessa noite, que a tua fé não esteja pautada no poder de Deus, e aquilo que te resgatou, aquilo que te tirou do mundo das trevas, não foi o poder de Deus. Porque no dia que Deus não fizer aquilo que você está pedindo, a tua fé desmorece. Que a tua fé esteja no amor. Aleluia. Que a tua fé esteja no amor. E por mais que você esteja chorando hoje, por mais que você entrou por essas portas desesperado, com vontade de desistir, paute, fundamente a tua fé no amor dele. Glória a Deus. Porque no dia que ele não fizer, você vai continuar crendo. Porque o não te prepara mais do que o sim. Eu acho que vocês estão cansados de me ver falar essa frase. Sem dor, sem crescimento. Está doendo? Dá um tchau para o céu, assim. Dá um tchau para o céu se está doendo. Não, levanta a mão bem forte, deixa o céu te ver. Deixa o diabo te ver. Está doendo? Tá, mas está crescendo. A gente, isso é surreal de entender. Isso é complicado realmente de entender. Por que eu saio de uma prova e eu me boto em outra? Porque eu estou há tanto tempo nessa. Querido, está doendo, mas está crescendo. Glória a Deus. Aleluia. É bom, Jesus. Então eu preciso de uma mudança de mentalidade para ser governado pelo reino. O reino visa a conversão, e usando a palavra do pastor Márcio Rubem ontem, conversão é mudar de versão. Gostei dessa. Fala para eles, mãe. Conversão não é mudar de versão. Tudo aquilo que você planejou para a tua vida, irmão, tudo aquilo que você calculou, vai ser assim, desse jeito, eu quero assim. Eu sempre quis ser aqueles pregadores que gritavam, sabe? Receba! Eu vim da Assembleia, né? Então eu sempre quis ser aqueles caras que gritavam, a veia pulava, cantando a veia pula, mas pregando, né? Um dia Deus falou assim, quando eu comecei a entender a questão da identidade, de quem eu sou em Deus, eu entendi que não precisava ser assim. Como você não precisa ser como eu. Como você não é como eu. Graças a Deus. Deus te deu um livramento enorme, irmão. Assim como você não é o irmão que está do teu lado. E assim como você não é aquela pessoa que você almeja ser. Sabe o que nos frustra? É porque a gente queria ser aquilo que nós não somos. A gente queria ter aquilo que nós não podemos ter hoje. Identidade fala daquilo que quem você é em Deus.
Deus te chamou para algo diferente do que me chamou. Entenda as suas características. Eu vou falar mais uma. Você deve estar cansado de ouvir as 3 perguntas de Marquinhos. Primeiro, então eu vou falar de novo porque vocês não lembram. Cadê a galera que estão medindo? Quem sou eu? Isso tem que estar muito claro. Quem é você? Eu sou o Marquinho, que foi criado numa família assim, que passou por isso. Não, eu sou o Marcos Paulo Santana, filho de Deus, projetado no coração de Deus, na qual ele impartiu um espírito ativado para ativar pessoas, para orar por cura, um menino que louva, e assim é com você. Busque em Deus quem você é, porque você jamais vai se sentir frustrado. Vem, Elisa. Meu profeta. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Quem está gostando da palavra diz amém. Amém. Quem não está gostando vai embora. Glória a Deus. Só que nós temos ouvido tantas palavras, né? Sobre o reino. Amém? Todo domingo de manhã a pastora vem falar tudo que ela fala, tudo que ela fala, tudo que ela faz, tudo que ela respira, o perfume dela sobre esse reino, né, Luciano? Eu entro na igreja para falar uma coisa e saio de lá com uma lista de coisas que ela falou, e ele vira mensagem, vira de tudo. Se você for ler sobre a genealogia, ela acha mensagem sobre a genealogia de alguém. Isso é paixão. E não fique saturado com essas questões do reino. Porque a palavra do reino, isso não é uma doutrina nova, não é algo que ela trouxe dos Estados Unidos, da Espanha, do lado de Itajaí, não, isso é o princípio, é a essência, é aquilo que Deus queria no início. Mas por que nós estamos falando agora? Porque nós nos afastamos daquilo que era o propósito do início. Por isso que nós estamos voltando. Nós não estamos avançando, nós estamos voltando para onde você, a vontade de Deus. E essas palavras do reino, elas geram 2 coisas no nosso coração. Se você gosta de anotar, anota 2 coisas. Primeira, confronto. Repete bem algo assim, confronto. Quantos já se sentiram confrontados por aquilo que tem ouvido? Pouca gente. Quando eu abro a Bíblia e eu leio, do princípio criou Deus, me confronta. Quando eu vejo aquela página em branco entre Malaquias e Mateus, eu vejo confronto, silêncio de Deus. Eu creio que todos se sentiram confrontados, em alguma vírgula que foi citado aqui. Mas esse confronto não muda a situação. É isso. Porque se você, a partir do momento que é confrontado, não reagir, esse confronto virou emoção. Não passa de emoção. Agora, quando você é confrontado e algo muda em você, como aquela senhora virou a chave. Aí você começa a botar a mão na maçaneta para abrir a porta do reino que está dentro do teu coração. Fui confrontado, estou reagindo, abri a porta, vi que a culpa não é do meu marido, a culpa é minha, que a culpa do país está assim não é do político, é minha, que a culpa da igreja está assim não é do pastor, é minha. Porque enquanto nós estivermos procurando problema na vida dos outros, nós não vamos nos preocupar com os nossos problemas. Eu te disse no início, se não mudar aqui, não muda aqui, muda aqui, automaticamente aqui é mudado. E se você aponta o dedo para o teu irmão, fala da vida dele, fofoca sobre ele, ora por ele. Porque o reino de Deus fala muito mais de perda, tá, irmão, do que de ganho.
pedirem a tua capa, o que você faz? Dá a capa. Não. Dá a capa e a túnica. Se te baterem numa face, o que você faz? Perdoa ele? Não, o que faz? Na outra. Se te mandarem andar uma milha, o que você faz? Anda uma milha e depois pega um táxi? Anda. Quem perder a sua vida tem que perder. O Deus Filho desceu do céu, se pregou numa cruz e deu o trono para você. Não, você não entendeu. Se você tivesse entendido isso, você tinha levantado a glória a Deus, falado em mistério, sapateado. Para você que é mais tradicional, você teria penso. O Deus Filho desceu do céu, se limitou no corpo de um homem, se pendurou numa cruz. Ele se pendurou, ele quis fazer isso e deu o trono para você. Glória a Deus. É aquilo que a canção fala, é amor. Você não mereceu, eu não mereço, mas porque ele fez, porque ele te ama. Glória a Deus. E ele não mandou uma legião de anjos da tropa de elite do céu para retomar o universo, não. Ele deu essa autoridade para você, medroso, chorão, que não é de sangue azul, que sofreu tudo que sofreu para estar aqui nessa noite, que tem passado por problemas. Ele escolheu você. Glória a Deus. Ah, mas eu sou tão pequeno, eu não sei falar. Não é por merecimento, é por graça, é favor imerecido. Querido, se a palavra até esse momento não te causou uma erupção vulcânica no teu coração, eu vou causar agora. Deus deu o privilégio de transformar a terra, a autoridade para transformar a terra. Ele te chamou, e quando Ele chama, Ele capacita, Ele empodera, Ele comissiona. E isso não é um trabalho para os anjos, isso é para você. Glória a Deus. No momento que você entender que a chave para mudar a humanidade, que a chave para mudar as circunstâncias, a tua vida, aquilo que está ao teu redor, já está na tua mão, você vai aí mudar. O problema é a nossa mente de escravo, que ficamos no canto chorando, falando: Senhor, julga a minha causa, Senhor, olha a situação. Não! Se você for abrir a tua Bíblia em Juízes 6, você vai ver que Gideão estava numa situação, problema, um caos, irmãos. Ele estava fazendo a coisa certa no lugar errado. Ele estava malhando trigo no lagar, lagar era lugar de uva. Leia isso em casa, Juízes 6, desculpa. Os midianitas estavam cercando o povo de Deus. Eles não tinham mais mantimento, não tinha mais nada, não tinha nada, absolutamente nada. E Deus olha para aquele homem e fala: varão valoroso. Como o Luiz Emílio fala, esse Deus não é gente, é Deus. Obrigado. Irmãos, um homem que estava escondido, um homem que estava escondido com medo,
O anjo do Senhor fala para ele assim: varão valoroso. Aquilo que você pensa de você não tem a menor importância para Deus. Graças a Deus por isso. Aquele limite que você coloca na tua vida não é um limite para Deus. Deus não te vê hoje, Ele está te vendo em transição. Você se vê dessa forma, mas Deus está te vendo transicionando. Não importa aquilo que você faz, irmão. Deus usa a mula, usa a sarça, usa quem Ele quiser. É naquilo que você está se tornando. O que você está se tornando em Deus? O que nós estamos nos tornando em Deus diante daquilo que nós temos ouvido, daquelas palavras que nos empurra para entender que a mudança não é externa. Primeiramente, ela é interna. Então hoje, nessa noite, eu vim mais uma vez te chacoalhar, te dizer que tudo vai mudar quando você mudar. E aquilo que você pensa de você não importa para Deus. Porque Gideão estava onde, irmãos? Com medo, fugido. E Deus fala para ele: varão valoroso. E Deus fala para você nessa noite: varão valoroso. Ele fala para você nessa noite: varoa valorosa. Ele não está preocupado com aquilo que você pensa. Quem é filho de Deus aqui? E seja teu pai, Ele te dá destino. Já existe um destino, um propósito, uma missão traçada para a tua vida. Aleluia! Aleluia! Então saia daqui, pelo amor de Deus, entendendo qual é essa missão. Deus não te chamou para chorar. Deus não te chamou para todo dia intercalar alguém: ora por mim que está difícil. Irmão, levanta, enxuga essa lágrima, entra para a batalha, porque quem tem a chave para mudar essa situação é você. Deus nessa noite está te chamando, e se Ele está te chamando, Ele está te comissionando, e se Ele está te comissionando, Ele está te empoderando. E Gideão fala: mas Deus, como é que eu vou? Se Deus chama, Deus não. Se Deus chama, Deus empodera. Tem que falar com o profeta: empodera. Aleluia. Mas eu me sinto tão fraco. Converta a tua mente. Mas eu não sei falar. Converta a tua mente hoje. Mas eu só sei um versículo. Converta a tua mente. Converta a tua mente. Abandona a tua versão, aquilo que tu planejou, e pega a versão que Deus traçou para a tua vida. É a segunda pergunta do Marquinhos: o que Deus espera de mim? E a terceira: o que eu trago comigo? Isso fala do empoderamento, que unção, que habilidade que você tem. Nessa noite, quero te dizer que existe alguém lá fora morrendo, até mesmo dentro da tua casa, ou até mesmo dentro da igreja, morrendo, porque você não entendeu aquilo que está na tua mão. Eu vou repetir. Existem pessoas morrendo, indo para o inferno, perecendo, sofrendo dores, porque Deus te chamou para orar pelos enfermos e você está pedindo um emprego novo para o Senhor. E eu te digo: saia da fila da necessidade e entre para a fila do propósito. Converta a tua mente, assuma aquilo que Deus colocou na tua vida, porque as demais
Tu és o Deus dos meus antepassados. O Senhor planejou, o Senhor prometeu, o Senhor disse que seria assim, o Senhor falou que eu era filho, o Senhor falou que eu tinha herança, o Senhor falou que a minha terra deveria ser sarada. E Gideão, conjecturando, claro que você não vai ver isso lá na Bíblia, mas ele falou mais ou menos isso. Isso é o auge da mensagem. Tu pro teu irmão fala assim, ó, segura aí no pano. Se segura no pano aí que o foguete vai subir. Segura pra eles. Vamos até ele na Bíblia para ficar mais forte. Juízes 6. Se quiser pode dar um glória aí. Hoje não está tão pesado não, irmão. Juízes 6. 13, perdão. Respondeu-lhe Gideão. 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aquilo que eu falei para você. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque nos sobreveio tudo isso, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. 14. Olha para mim agora. Chega, eu não sou bonito, mas olha para mim, por favor. Minha mãe dizia mesmo. Então se virou o Senhor para ele e disse: sabe por que Deus não está respondendo às tuas perguntas? Mas por quê? Por quê? Então o Senhor virou-se para ele e disse: vai. Poderia acabar a mensagem aqui. Vai. Mas a minha casa está desarrumada. Vai. Mas o médico falou que o diagnóstico é maligno. Vai. Ele falou que é cirúrgico. Vai. Mas o Brasil está do jeito que está. Vai. Mas Senhor, aquela bênção que eu estou esperando há 15 anos, há 20 anos, há 40 anos. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Deus não está te chamando para ficar sofrendo as tuas lamúrias. Deus está te chamando para livrar a tua casa, o teu bairro, a tua igreja, o teu país. Ele quer usar você.
Vai nessa tua força. Vai nessa tua força, irmão. Vai nessa tua força. As tuas lágrimas não comovem o coração de Deus. As perguntas de Gideão não comoveram. E Deus podia responder assim: não, mas eu vou cumprir aquilo que você está falando. Eu fui sim com os teus pais, assim como Deus te livrou de tanta coisa. Se Deus te livrou de alguma coisa, então glória a Deus bem forte. Por que Ele não livraria das que virão ou daquelas que você está vivendo? Irmãos, nessa noite, reage. Reage. Reage com tudo, teu irmão. Não fica não, balança o teu irmão assim. E fala: reaja. Quem quer dizer no jardim do Senhor? Quem já vive no jardim do Senhor? O Éden é onde você está. A tua casa não é um inferno, não, irmão. Muita gente falava isso, não é, irmão? Vigia, agora. Os meus filhos, seus filhos são bênçãos, irmão. No Brasil, eu vi uma vez um pastor conhecido no Brasil, falou uma besteira sobre o Brasil. Meu Deus, não. O Brasil é maravilhoso. O pastor Carlos falou, Você já viveu um tsunami? Não. Japão viveu? Nós não. Nós não vivemos. Nós não vivemos. A culpa não é da terra, a culpa é daquele que governa a terra. Sai daqui entendendo isso. Se a tua casa não mudou, é porque você não governa ela. E se você não governa ela, o diabo governa. Se nós cometemos o mesmo pecado há anos, se nós cometemos os mesmos erros há anos, é porque Deus não governa a nossa vida. Charles Spurgeon diz que quando eu me batizei, eu achei que eu sepultaria a minha carne, o meu velho homem. Ledo engano, porque todo dia eu preciso do meu velho homem. Glória a Deus. É mais fácil? Glória a Deus. Eu vou te entregar uma arma que o diabo está usando nesses dias. Primeiro fala que Deus ele sempre revela aquilo que está. E a intercessão, por isso que às vezes a gente pensa que é chato, que o Luciano fica enchendo a paciência com aqueles dizeres lá no grupo lá do Filhos do Rei. Quando a gente entende o que é intercessão, e a gente vem para cá e compreende que intercessão não é o diabo está tramando. Todo dia sonha. É isso. E o diabo, nesses dias, nesse tempo, ele tem usado uma arma, que é criar circunstâncias. Preste bastante atenção, para você não ser mais engodado por essa artimanha dele. Ele está usando circunstâncias e levantando pessoas. Circunstâncias e pessoas para anularem aquilo que Deus impartiu na tua vida. Quando você para numa situação, quando você para
que a sua oração só é: Senhor, abre a porta. Senhor, abre a porta. Senhor, abre a porta. Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, cura. Senhor, me dá um marido, me dá um marido, me dá um marido. Senhor, realiza o projeto, realiza o projeto. Você perde a visão. E quem não tem visão, não tem rumo. Anota isso. Quem não tem visão, não sabe para onde vai. E muitos crentes, nesses dias, 10, 20, 30 anos de igreja, não sabem para onde vão, porque não tem rumo. Não tem alvo. Não sabem aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus impartiu. Impartiu é uma palavra que não tem no dicionário português, você vai encontrar no espanhol. Tempo, partiu, partilhar. Deus pegou algo dentro dele e deu. Não, você não entendeu. Deus pegou algo dentro dele. Isso que você está escondendo do mundo, Ele pegou dentro dele e colocou em você. E aquilo que o diabo está usando nesses dias é tirar o teu foco. A gente que está na frente de trabalho, essas mídias, essas ferramentas, mas tem gente que pede as mesmas coisas durante anos. Você não entendeu ainda que Deus quer transformar algo muito maior do que aquilo que você está pedindo? O problema é que o teu foco está nesse problema que de repente você se colocou ou o diabo te colocou. Quando a gente fala de perdão no Talmud, meu irmão, isso vira de coisas que ouviram quando criança, que ouviram de relacionamentos, que ouviram com diversos problemas, e isso vem à tona no hoje e travam elas. Ele não nos colocou mais no jardim, Ele colocou o jardim em nós, Ele colocou o reino de Deus em nós. E Ele, a partir de uma mente transformada, mudar as circunstâncias, mudar aonde você está. Entendeu aquilo que Deus colocou na tua vida. Porque se a tua situação financeira te para, o teu Deus chama-se Mamon, não Deus. Se a situação externa te para, o Deus desse século é o nosso Deus. Se você é governado por Deus, você vive a cultura do céu. Falei com o Marcelo essa semana, você pode estar na luta, mas a luta não está em você. Você pode estar na tempestade. Tem gente que pega o problema, eu falei isso aqui, tem que torneio. Nossa vida está afetada pelo rei desse século, pelo Deus desse século. Ah, mas a crise financeira, como vai ser no meu mantimento? Como vai ser na minha casa? Nossa mente está cauterizada. Ah, mas eu não posso ficar sem emprego, eu não posso ficar assim. Do reino, ele traz o bônus. E você não falou, nós somos embaixadores. Você é embaixador de Cristo na terra. Aleluia. Você está em terra estrangeira, mas quem responde por você? A tua nação mãe. Quem manda dentro do consulado dos Estados Unidos no Brasil? Vai fazer bagunça lá para você ver o que acontece. Porque quem manda lá é os Estados Unidos. Você está aqui. Você não é daqui. E quem te sustenta não é o sistema da terra.
é o céu. Amém. Amém? Então, por que nós estamos preocupados com aquilo que está acontecendo? Muda aqui e muda aqui. Ah, mas os cultos têm sido tão chatos. Ah, mas está tão chato as coisas, sabe? Ah, meu casamento está frio. Muda aqui. E enxergar aquelas pessoas que não viam você, vão passar a te ver porque você está pegando fogo. Existe uma história de uma igreja. Para cá, dá você. Você anda para cima. Existe uma história de uma igreja que tinha um vizinho que era ateu. Ele não cria em Deus, então ele nunca foi na igreja. E um dia aquela igreja pegou fogo. E o ateu saiu da casa dele e começou a apagar o fogo. E uma irmã da igreja chegou com esse senhor ateu e disse assim: poxa, mas o senhor nunca veio aqui na igreja, ele só veio agora para ajudar a gente a apagar o fogo. Aí ele disse para ela: é porque eu nunca vi a igreja pegando fogo. Entendeu? O que você precisa para pegar fogo? Combustível e uma faísca. Quem tem o Espírito Santo, levanta a mão. Aleluia. O Espírito Santo fala de óleo. Logo, óleo, combustível. Tem uma coisa errada aí. Fica de pé. Não é difícil compreender o reino, mas o reino requer humildade. E eu encerro nessa noite te convidando, se você se sentiu tocado por essa palavra, sentiu confrontado por essa palavra, você entendeu que o reino é mais simples do que você imagina.